Olá, amigos. Sou Fernando Pitti e este é o podcast Classe Tech. E neste terceiro episódio da série especial Profissionais pós-pandemia, vamos bater um papo sobre home office e trabalho internacional. Será que este modelo de trabalho é para todos? Qual o perfil e como ter sucesso trabalhando em casa? E para quem deseja um trabalho internacional sem sair da sua cidade, quais são os caminhos? Então vamos para o episódio para ver com quem iremos conversar hoje. Para falar de home office, nada melhor do que conversar com um profissional que já atua neste modelo há um tempo. E para isso temos como convidado André Luiz Ramos, que neste momento está inclusive mudando de país de trabalho sem sair de casa. André, bem-vindo ao Classe Tech. E para começar o nosso bate-papo, você poderia compartilhar com nossos ouvintes o que é trabalhar em casa, em home office? Não agora, em tempos de pandemia, que nós estamos praticamente o Brasil todo, ou praticamente o mundo todo em home office, mas como é trabalhar em home office enquanto todo mundo está indo para o escritório durante o dia? Fernando, eu diria que se tu não tens um filho de 2 meses de idade, é muito fácil, cara. Que, na verdade, isso está sendo mais um desafio, né? E é uma quebra de paradigma, com certeza. Para mim, que sempre trabalhei em empresas in-site, né? Porém, eu trabalhava room office, que eu só trabalhava em salas diferentes, na verdade. Todo o time que nós trabalhávamos estava sendo comunicado por ferramentas online. Então a gente já estava virtualmente conectado, porém a gente tinha aquela necessidade física de se deslocar ao trabalho. E a minha experiência, como já foi com uma empresa internacional desde o primeiro momento, eu tive que me adaptar, né? Estudei muito sobre home office antes de adentrar, assim, há 2 anos e meio atrás, quase. Estudei bastante como que as pessoas fazem para se acostumar a trabalhar, para estabelecer uma rotina e, enfim, são vários pontos que a gente podia tá destacando aqui, assim, vamos dizer, de conselho que teria, né, para o pessoal, mas basicamente é isso, é uma quebra de paradigma, porque conceitualmente a maioria das pessoas já trabalham, entre aspas, home office, né, basicamente as pessoas, eu noto, né, e agora com a pandemia, onde todo mundo virou home officer, eu noto que a maioria das pessoas só sai de casa, chega no trabalho para se logar num sistema, né? Então, assim, cada um é meio que um terminal num sistema, ou seja lá o que for, depende do ofício da pessoa, né? Mas, assim, agora o Covid foi legal porque quebrou, né, esse paradigma, né? Que tinha muito preconceito em relação a isso, né? Ah, o cara é home office, ele é o cara que assiste 2 episódios da série dele e almoça em 2 horas e trabalha 1 hora por dia. E não é assim, né? Então, que quando tu trabalha home office, tu acaba trabalhando muito mais, né? E nesse sentido, qual foi o seu principal ganho, André? O que você percebeu de ganho quando você saiu, como você bem colocou, do home office, né? Então você saiu da sala que já era uma sala separada e a gente poderia, inclusive, aqui colocar um novo termo, né? Eu nunca ouvi, vamos tentar criar ele, um table office, né? Muita gente chega, senta na sua mesa e se comunica com os colegas do lado também via sistemas. Mas assim, André, quando você saiu do trabalho presencial para o home office, quais são os principais ganhos que você sentiu nesta transição? Depende muito do ponto de vista, né? Depende muito do estilo de vida que a pessoa leva, qual é o que move essa pessoa, né? Eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que eu não tenho essa necessidade de relação social no trabalho, né? Assim, eu acho super interessante cultivar amigos no trabalho, desenvolver amizades no trabalho, mas eu não tenho essa necessidade, né? Eu tenho a necessidade de interação social, mas eu hidrato isso fora do trabalho. Então, assim, para mim isso não foi um problema, mas os meus colegas, eu notam que um dos grandes problemas foi que, poxa, quando tu trabalha remoto, na nossa área de TI, é dinheiro para um lado, código para outro, sabe? As pessoas não te tratam como team member, né, da empresa que tu estás trabalhando. Então, assim, a nossa empresa tem a cultura de valorizar muito essas relações pessoais e tal. Então, vamos dizer que foi um ponto parcial, né? Mas, assim, um ponto que eu mais gosto de destacar é aquela questão, assim, de que tu tens uma flexibilidade muito grande, né? E uma liberdade não é libertinagem, né? Tu não pode fazer tudo o que quer.
tu tens os teus afazeres, porém tu consegue encaixar na tua rotina, tu não precisa pegar trânsito, tu não precisa todo dia estar se arrumando, então gastos com roupa, como eu, por exemplo, eu trabalhava numa empresa onde existia um certo nível de etiqueta, eu tinha que estar todo dia de calça jeans, eu tinha que, bom, essas coisas todas que hoje não, né? Isso não significa que eu trabalho, tipo, de cueca, né? Como muitas pessoas imaginam, né? Eu tenho um ritual que eu acordo, tomo um banho e, tipo, tem até histórias de... Não sei se você já ouviu a história da sandália, né? Tem um cara que trabalha em casa, ele tem 2 sandálias. Ele tem, tipo, uma sandália preta e uma branca. Quando ele calça a sandália branca, ele está em casa, mas dá trabalho, né? E aí, quando tá preta, ele tá pra família. Tem várias pessoas que colocam uma plaquinha na porta, tipo, meeting, trabalhando, tá fora. Mas, assim, eu consegui lidar muito bem com essa liberdade que o home office te proporciona, mas ela pode ser muito facilmente, assim, vamos dizer, burlada, né? Porque é difícil, né? Tu saber que tu tens o dia todo para executar as tuas 8 horas, né? Em formato de entrega, como é o nosso caso. Então, tu pode deixar esse tempo passar, focar em outras coisas, dificuldade com foco. Mas para mim esse foi um ponto super positivo, a flexibilidade para mim que estava tendo filho pequeno agora e tal, então foi bem bacana, né? Então você linka principalmente a flexibilidade, a necessidade de não se deslocar, como sendo alguns dos benefícios pessoais, inclusive de qualidade de vida, né, para poder garantir então o trabalho. Com certeza, a qualidade de vida, né? A liberdade eu não digo nem a liberdade de tempo, sabe, Fernando? Porque por mais que tu trabalhe home office, tu estás inserido numa rotina de uma empresa, né? Então as pessoas esperam coisas de ti, mas a liberdade de trabalhar onde tu quer. Isso para mim, que por exemplo adoro estar em outros lugares, diferente da minha casa, como, sei lá, numa praia, tá viajando. Tipo, ano passado, 2019, a gente viajou a Europa inteira quase. E eu fui trabalhando. Foi uns anos que eu performei melhor na minha vida, em termos de entrega, né? Então, assim, vai muito da pessoa, né? Do perfil. O que tu quer pra tua vida? Né? Tem gente que eu sei que ama aquela rotininha de pegar o carro, tirar da garagem, ir pro trabalho, chegar lá, aí conversa com todo mundo e não sei o que, e volta. Então, assim, eu não sou esse cara. Eu penso um pouco diferente em algumas coisas. E durante a pandemia, nós observamos também essa adoção de home office de maneira praticamente completa, né? Então, você já está nesse trabalho já há algum tempo, muito antes da pandemia, mas agora, durante a pandemia, a gente observou essa adoção muito intensa e nessas condições, inclusive, eu ouvi alguns depoimentos de alguns, principalmente na área de TI, né, programadores, falando que começaram a ter de 2 a 3 horas a mais de vida por dia. Então, vamos usar o termo. É uma frase que você concorda, então, principalmente em áreas metropolitanas? Imagina, porque olha quanto tempo tu leva pra, tipo, pegar, se vestir de uma forma, sei lá, porque, por exemplo, tem gente que trabalha, que é obrigado a botar terno todo dia, tu leva um tempo para isso, né? Diferente de colocar uma camiseta enfim, de pegar trânsito, principalmente, pegar trem, pegar, seja lá o que for, embarcar na tua bicicleta e ir para o trabalho, mesmo isso a economia do tempo é absurda, né? E tu converte essas 2 horas, né, de trânsito, porque é estressante, e tu converte 2 horas com a tua família, ou fazendo o que tu gosta, enfim, eu super concordo com isso, né? Eu acho que se é que tem, né? Mas esse é um dos lados positivos que o Covid trouxe para nossa sociedade novo normal. É o novo normal, né? E só que infelizmente, né, muitos acabam não se adaptando ou não conseguindo performar. Eu vejo aqui, pessoalmente falando, eu estou trabalhando em home office também já há alguns meses. Da minha parte, montei um pequeno escritório aqui para trabalhar. Não fosse as crianças que estão em casa nesse momento, né, durante alguns períodos, então eu conseguiria trabalhar normalmente sem nenhuma interferência. Eu acho que é até mais fácil trabalhar em casa sem interferência do que estar trabalhando no escritório, né? Ninguém vem convidar para tomar café, ninguém vem aqui pedir para bater um papo, a coisa flui normalmente, você está concentrado só nesse ponto. Agora, quando se fala em adaptação, existe um perfil específico para isso, né, André? Não são todas as pessoas, você já adiantou aí, falando que algumas pessoas querem a rotina, algumas pessoas querem
o trabalho normal, se relacionando com pessoas, mas para o home office, seja em tempos de pandemia ou especialmente fora da pandemia, quais seriam os perfis, ou qual o perfil que essas pessoas precisam ter, esse profissional precisa ter para trabalhar em casa? Assim, Fernando, dá para fazer um link lá na época de escola, né? Porque, assim, a gente cresceu, né? Vamos colocar aí todas as gerações que a gente conhece, a gente cresceu, aprende, como que a gente aprende a trabalhar? A pergunta, né? Como que a gente aprende? Eu, particularmente, eu aprendi a trabalhar olhando o meu pai, inicialmente, quando criança, ele saía para trabalhar. Ele tinha um horário para cumprir. Depois a gente entra na escola, eu fiz ensino técnico, estudei no Senai, eu via como que mais ou menos eles iam me dando uma noção de trabalho. Tu vai trabalhar numa empresa, tu vai trabalhar em não sei. Aí a gente vai criando aquele conceito na cabeça, né? Em nenhum momento chegou alguém para ti e falou: olha, teu trabalho vai ser acordar, tomar um banho, tomar um café e entrar num cômodo da tua casa e ali vai ser as suas X horas de trabalho diária, né? Ninguém falou, pelo menos para mim ninguém falou isso, né? Eu tive que colocar na minha cabeça que isso é normal, né? Na real, eu digo para minha esposa, eu só me toco que eu tô trabalhando assim, que eu tô gerando valor quando passa uns 3, 4 meses para trás e eu vejo o que eu entreguei, né, de valor para a empresa que eu trabalho, porque quando a gente vai trabalhar, a gente tem aquela falsa sensação de que foi pro trabalho, bateu o cartão, passou tal hora lá e voltou, isso é trabalho, isso é legal, pô, tô performando bem. E na maioria das vezes isso não é padrão de desempenho, né? Não, enfim. E exatamente por essas questões que tu falou. A gente tem muita interrupção, tem muita pessoa, tem muito problema que surge, né? Tem, enfim, uma infinidade de coisas. Eu me lembro que já chegou o momento de a gente não poder trabalhar porque não tinha internet, o provedor caiu, né? Tipo, hoje eu dou risada disso. Se não tem internet, a minha chefe ela vai falar assim, ó, e eu não tô nem aí, vai para um pub, vai para um café, vai para onde quiser, meu cara, mas não tem internet, não existe, né? Tá cheio de internet aí no mundo, né? Te vira. Então, assim, são outros tipos de problemas a ser gerenciado, mas é, como eu te falei, é uma quebra de paradigma, porque a gente, agora, quem sabe, vai ter, né? Cursos de te ensinar a trabalhar à distância. Porque, de fato, existe muita literatura que fala sobre, e existe olha, uma infinidade de boas práticas, que eu poderia até estar falando algumas aqui, mas, assim, tu pode performar melhor se tu olhar alguns, assim, alguns detalhes na tua rotina diária, sabe? Tipo, primeira coisa, conversa com a tua família. Ó, a hora que eu tô ali, eu tô trabalhando com os filhos, tentar alinhar isso. Eu sei que é muito difícil, mas existe uma série de coisas aí que dá para fazer para estar performando melhor, né? E definitivamente, né? É uma nova realidade. Pelo que tu falou, a maioria das pessoas, não é Maria, né? O home office não é para todos. Olha, eu acredito que não. Assim como o trabalho, entre aspas, presencial não é para todos, né? Então, vai de cada um, vai de o quanto cada um tá afim de aprender a trabalhar, aprender a aprender como performa melhor, né? Então, assim, eu sei que, tipo, tarde, coisas básicas, né? Que tarde e noite é o meu ápice, assim, da produtividade. E principalmente, tipo, 4 às 7 horas da noite. Da 4 da tarde até 7 horas da noite. Eu já entendi que esse é o meu ápice. Então, assim, eu resolvo todas as minhas pendênciazinhas, falando de trabalho, tá? Mas a hora que eu deixo para produzir é nesse core aí. É ali que eu sei que eu sou produtivo. Então eu vou aprendendo coisas que o home office te proporciona, né? Que quando tá lá, pô, das 6 horas tem que ir embora. E a empresa acaba perdendo. Porque é o teu auge ali, teu ápice da produtividade tem que ir embora. Então, na verdade, o profissional ele tem que também aprender a trabalhar com entregas, né? Eu acho que poderíamos resumir desta maneira, então. Exatamente. E nem todas as profissões, elas vão conseguir colocar, assim, implementar 100% home office, sabe? Tem coisa que não tem como. Não adianta. Tem coisa que depende da pessoa estar lá. Esse é a provisão de serviço dela. Agora, muitos outros têm como. Né? E aí a gente começa uma série de impactos lá na frente, como, tipo, o trânsito da cidade de São Paulo diminuindo. Né? Então, em função de que simplesmente algumas pessoas passaram a trabalhar de casa e passaram a ter entregas até maiores.
Eu, pelo menos, eu trabalho muito mais em casa. Eu faço mais hora extra, porque fica difícil, né? O computador tá ali, tá aqui, por que não trabalhar? Tá com tempo, e é isso aí. Bom, então nós temos aí, né, André, precisamos do quê? Um computador e uma internet. Basicamente é isso, né? E hoje a maioria dos lares já contam com esses equipamentos. Agora você tocou num assunto aí bem interessante, né? E já falamos um pouquinho antes também da questão do trânsito. Sim, a gente sabe que a produtividade ela consegue ser mantida num nível alto e muitas vezes até melhor do que no presencial, visto que as pessoas têm menos interferência, menos interrupções, tem menos cansaço até porque o deslocamento, para alguns casos, ele é eliminado, né? Em alguns casos em metrópoles esse deslocamento muitas vezes consome muitas horas. Se ele é vantajoso para as empresas, que também não precisam fazer alocação de salas que muitas vezes custam milhares de reais todos os meses de aluguel. Por que o home office no Brasil ele tem tanta dificuldade, ou melhor, tinha tanta dificuldade em ser adotado, se a gente sabe que esses ganhos são realmente mensuráveis e são bons? Por que foi necessário uma pandemia para jogar todo mundo para dentro de casa, para que agora as empresas comecem a querer adotar o home office? E aí depois, na sequência, eu vou te fazer uma outra provocação, o tipo de home office que está sendo adotado no Brasil, mas isso fica para depois. Eu acho que é uma série de aspectos, né? Assim, tem a questão histórica, porque a gente é um país relativamente novo e um país, assim, que não... Se olhar, assim, bem de cima, né? Se olhar, tipo, o nosso PIB, ele tá quase totalmente focado em commodities e não tá focado em, tipo, tecnologia aditiva, né? Pelo ponto de vista manufatureiro quanto do ponto de vista tecnológico. A gente não tem uma grande empresa de tecnologia no Brasil. Então, a cultura home office, querendo ou não, o ramo da tecnologia que traz ela, que traciona, né, o home office. Pelo menos é o que eu vejo nos Estados Unidos, ali em São Francisco, que boom, né, estourou o home office, né? Então, e alguns outros lugares da Europa e tal, mas tem essa questão histórica no Brasil, porque as pessoas não estão acostumadas com isso. Pô, trabalhar em casa não existe, tá ficando louco, cara. Tem que vir aqui, bater o cartão, né? Em função da nossa indústria, da nossa característica de indústria, porque eu acho que é um pouco mais assim, aquele mindset clássico, né? E outra questão, a nossa legislação, né? Que eu acho que é uma mãe, eu acho que é o melhor lugar para ser empregado no Brasil. Pena que vai ganhar pouco, mas que é o melhor, é. E é uma mãe, né, cara? Assim, não tem o que dizer, né? Tipo, acho que tem país aí que já trabalha com home office, já é, tipo, elegível a trabalhar com home office há 10 anos, 15 anos. E o Brasil, aí nessa última reforma que, se eu não me engano, introduziu, né, o home office. Eu tô por fora da legislação brasileira. Na verdade, por decreto agora, durante a pandemia, inclusive, foi reconhecido o teletrabalho, né? E, Eu dizia que uns vão aprender por amor e outros pela dor. O Brasil foi um que foi pela dor. Estados Unidos foi por amor. Suíça foi por amor. Finlândia, Noruega, Dinamarca, Estônia. Outra também, cara. Assim, desses nórdicos, dos países nórdicos, né? Na Islândia também, que bastante gente está trabalhando remoto. Aqui lá os caras têm 1 metro de neve no inverno, né? Então fica bem difícil, né? Sair, né, no inverno para trabalhar. Foi pela dor também lá. mas outro tipo de dor, né? Agora, quando a gente fala aqui em relação à adoção no Brasil, tem muitos chefes também, muitas empresas que têm dificuldade em adotar por conta do acompanhamento, da produtividade, né? Eu acho que isso também, por essa cultura industrial que a gente vive, eu acho que de uma certa forma influencia. E durante agora a pandemia, a gente chega aos absurdos, André. Não sei se a tua empresa também te exige isso, mas de ter os trabalhadores em casa, em home office, todos plugados numa sala virtual com a câmera ligada para que o chefe presencie o cara sentado na frente do computador. Cara, assim, vai muito do que as pessoas se propõem a fazer. Né? Eu acho que isso é um insulto, né? Ao posto de trabalho da pessoa. Né? É a mesma coisa se tu estivesse trabalhando numa empresa e o teu chefe ficasse 100% full time atrás de ti. Né? Atrás de ti, olhando para tua tela, olhando para, enfim, para tudo que tu estás fazendo. Né? Eu acho que isso só gera pressão, né? E pressão demais, ela influencia na tua performance.
Então, eu considero isso um insulto. É como se teu chefe tivesse 24 horas atrás de ti olhando o que estás fazendo, todos os teus modos e tal. E outra utopia é achar que uma pessoa vai trabalhar 8 horas por dia, extremamente focada, deep naquilo que está fazendo, que também isso não existe, não adianta a gente se enganar. O que acontece? As pessoas têm essa necessidade de controle, achando que o controle é o que vai gerar o valor no trabalho da pessoa. E definitivamente não é. Eu, pelo menos, assim, eu levo uma coisa comigo há muito tempo, que tu, quando contrata uma pessoa, tu contrata baseado nas potencialidades dela, né? Tu pega o currículo, que o currículo é o passado dela, é tudo que ela já fez, é tudo que ela cursou, é o passado, né? E tu tenta imaginar as potencialidades dela. E baseado em entrevistas, em, seja lá, um processo seletivo que for, tu vai contratar ela. Quando tu contrata uma pessoa, tu estás apertando a mão dela, tu estás estabelecendo um vínculo de confiança. Confiança é esta que vai ser ganha e enriquecida dia a dia. Então, assim, se tu estás com dúvida, não contrata. Ou então demite o cara. Agora, se tu tem que ficar atrás de mim para ver se eu vou gerar valor ou não, se eu vou exercer bem aquele papel que tu estás me contratando, olha, não faz sentido, né? É uma questão de confiança. Se ele está atrás de ti, Fernando, se ele quer tua câmera ligada, ele não confia em ti. Ou então, ele é um gestor extremamente despreparado. Ele precisa parar e rever alguns conceitos, né? Ou ver o que os grandes players do mercado estão fazendo, né? Então, home office é uma relação de confiança. Assim como um trabalho presencial, né? Eu acho que toda relação de trabalho, ela tá baseada na confiança, né? E porque, por mais que a gente esteja falando de uma estrutura presencial, eu, particularmente, eu não conheço, assim, equipes que desempenham bem com o chefe atrás dela 24 horas, sabe? E eu acho que isso não é trabalho, na verdade, ficar vigiando uma pessoa. Isso não é trabalho. Então, o teu chefe, ele já está se eximindo de uma série de obrigações dele, que era para estar medindo, que era para estar fazendo aquele team building ali do teu time, né? Para cada vez melhor, né? E, enfim, já começa... Enfim, eu consigo ver vários erros nisso, assim, dentro da minha perspectiva, mas basicamente é isso, cara. Se não confia, não contrata. Se não confia, demite. E se tu confia, tu vai deixar o cara trabalhar e em tempos tu vai estar fazendo medidas pontuais e levando em consideração o que o cara está gerando, tu vai manter ou não ele no teu time. Simples assim. É o povo que complica. E nessa questão aí de home office, há pesquisas que indicam que talvez até 30% das empresas, a parte do pós-pandemia, então a nossa série especial aqui de profissionais pós-pandemia, né, talvez 30% ou mais vão continuar em home office depois da pandemia ter passado, depois do novo normal adentrar na nossa vida. Mas também há quem diga que estes profissionais, que é o teu caso também, André, eles passarão com certeza a ser cobiçados até para fora do país. E somado a isso, eu trago um dado aqui da Brascom, que é a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. Essa pesquisa aqui eu diria que ela já está desatualizada. Até na gravação anterior com o Valmir a gente usou ela, que é o que está ativa de fato, mas ela foi feita antes da pandemia. Ela dizia que o Brasil necessita até 2024, em média, de 70 mil novos profissionais de TI por ano. Mas o Brasil só forma em torno de 46 mil profissionais por ano, a cada 12 meses. Então a gente já forma menos do que precisa. Com a adoção do home office e também com o dólar nas alturas, há quem diga que os profissionais brasileiros também serão cobiçados cada vez mais por empresas externas, seja americanas, seja europeias. Você que está na área, você que trabalha para uma empresa americana, você também percebe isso a partir da empresa que você trabalha e dos teus colegas que vivem ao redor do planeta como um todo aí, nessa questão de cobiça? Eu vejo que o Brasil fica atrativo quando o dólar aumenta, né? Tanto para entrar em qualquer ativo, seja lá o que for, eu vejo que o nosso workforce, a mão de obra brasileira fica barata quando o dólar dispara. E, modéstia à parte, o brasileiro é muito bom. Eu tive isso porque os melhores funcionários da empresa que eu trabalho hoje são brasileiros e argentinos.
Então, assim, é um bom parâmetro, né? Então, e eles não entendem, né? Como que eu contrato um cara pela metade do valor e o cara trabalha o dobro. A gente é tipo a China. Não, é uma piada de mau gosto, na verdade. Mas o Brasil fica atrativo, né? Cada um com a sua realidade, cada um segue os passos, mas definitivamente quando o dólar aumenta, e é o que está acontecendo, o povo vai em busca de outras oportunidades, né? Um dos grandes problemas que eu vejo hoje na mão de obra de TI brasileira assim, eu estou fazendo uma que quando a gente trabalha em home office e tipo, tu vai meio se distanciando do Brasil, né, um pouco. Então, assim, o que eu quero dizer é que eu não conheço muita gente hoje, assim, da área de TI no Brasil que está se formando e tal, mas um dos problemas que eu vejo é a língua, né? Que muita gente até tem ótimas skills de programação e, enfim, mas infelizmente não tem a língua, não tem a fluência em inglês. Então, isso é um grande problema. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer lá na frente. Então, a língua inglesa é um pré-requisito para o home office internacional. A gente adiantando a apresentação do episódio, dentro do perfil do trabalhador em home office para o trabalho internacional, pré-requisito básico é a língua inglesa. Até assim, para trabalhar e para ter uma vida mais legal, né? Para conseguir ver um filme sem tradução, para conseguir viajar de uma forma efetiva e sem aquele, né? Que o cara tá falando. Então, assim, eu indico o inglês para todo mundo, cara. Todo mundo. Eu acho que a gente, como é um país muito grande, acaba não tendo isso como usual, né? Para que eu vou aprender inglês se aqui, tipo, no Paraná todo mundo fala português, no Rio Grande do Sul todo mundo fala português, no nosso caso, né, Santa Catarina, e não faz sentido, né? No máximo um espanholzinho ali, quando for viajar pela América Latina, mas o inglês é extremamente importante, né? E para nossa área de TI, principalmente, assim, eu acho todas as áreas, né? A maioria dos manuais, dos releases de coisas novas que saem, é tudo em inglês, né? Então, eu costumo dizer que o Brasil está tipo um passinho atrás do resto, assim, em âmbito tecnológico, quer ter uma bola de cristal, olha para o que está acontecendo assim nos Estados Unidos, está acontecendo tipo em Israel, em alguns polos da Europa, tu vai ter meio que uma bola de cristal no Brasil, tu vai ver o que vai acontecer. E assim, tu não vai ter acesso a esse tipo de informação se tu não souber inglês. Por mais tem o Translate lá no Google, mas não é, né, do jeito. Na gravação anterior com o Valmir, que nós falávamos de algumas profissões, eu trouxe um dado aqui do jornal Infomoney que fala sobre algumas profissões que provavelmente estarão em alta, né? Existem outras reportagens, citam outras profissões também, mas dentro destas profissões eles colocam o profissional de cibersegurança, profissional de experiência do usuário e também o profissional de nuvem, o cloud computing, né? Você também vê que, além do Brasil, no exterior também esses profissionais estarão em alta, e além destes, na área de TI, você citaria mais alguma profissão no pós-pandemia como sendo uma profissão que o nosso jovem hoje do ensino médio vale a pena investir nelas? Eu acho que concordo com essa lista. Eu colocaria no topo de tudo aí inteligência artificial, blockchain, os derivados de tudo que a gente tem de Big Data, que na verdade são grandes, assim, são buzzwords, né, que a gente ouve, mas eu adicionaria a inteligência artificial, assim, primeiro, disparado, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Uma área que cresce muito na área de TI é DevOps, TechOps, que é meio que o cloud computing, mas um pouquinho mais relacionado à infraestrutura, né, de determinado servidor, prover serviços, né, então, que é o terceiro ali, né, na lista em nuvem, né, então, que é o cara que vai estar nos papéis de TechOps, de DevOps e programação como um todo, né, a gente vive um déficit muito grande, né, de programadores, né, e outro problema na programação é que a gente tem muitos programadores júnior, muito sênior e muito pleno. Assim, muito metaforicamente, né? Mas o que a gente não vê muito essa transição de um júnior passando para pleno, um cara mais pleno passando para sênior, né? As pessoas vão lá, aprendem,
vamos dizer, encontra aquele empreguinho lá e fica, sabe? E senta na glória, né? E é o que não pode acontecer, né? Porque a nossa área, ela exige muita reciclagem, muita ambição, assim, né? De conhecimento, né? E, André, quando a gente fala em carreira internacional, no Brasil ainda nós temos o conceito de faculdade, de um curso superior para ingressar na área, muitas empresas ainda querendo, exigindo do profissional, inclusive do profissional da TI, uma certificação de faculdade, né? Até nós vamos gravar um episódio na sequência falando sobre cursos técnicos, né, como sendo um atalho, como sendo uma opção para o profissional. Mas eu queria, e nós também conversamos com o Valmir no episódio anterior, que a grande vantagem no curso técnico é trazer conteúdos totalmente organizados, estruturados, melhor do que se o profissional fosse buscar esses conteúdos de forma avulsa lá fora, né? Mas não necessariamente precisa de uma faculdade para ingressar na área da TI. Mas no Brasil, necessariamente, ou grande parte das empresas exigem um diploma de faculdade. Eu lembro que nas nossas conversas pessoais, aí, quando a gente estava no presencial, né, quando a gente podia se encontrar, você é uma pessoa que sempre falava do portfólio, né? Que o portfólio vale muito mais do que um certificado, ou melhor, deveria valer muito mais. Lá fora, o portfólio tem mais valor mesmo do que um certificado de faculdade? Ou também para trabalhar nas empresas europeias, americanas, é necessário ter uma graduação, ter um certificado de mestrado, de doutorado em TI, por exemplo? Fernando, eu acho que nesses 2 anos aí, sei lá, um pouquinho, que eu comecei a aplicar para muita vaga, né, internacional. E a empresa que eu trabalho hoje, eu acho que eles nem sabem no que eu sou formado. Sim. Chegou uma vez que eu tentei na entrevista falar que eu tinha 2 graduações e ele, tá, beleza, mas o que tu sabe fazer? É isso, é aquilo, tá, então me prova isso, num Code Challenge, qualquer coisa, sabe? Então, assim, né? E nada, tá? Não perguntou também curso técnico, não perguntou se eu tinha cursinho de nano degree aqui. E eu acho que a educação, eles veem lá fora como um meio de que se tu sabe fazer ou não, entendeu? Eles querem o final, eles querem aquilo que tu vai construir lá dentro da empresa. Agora, como tu aprendeu, se foi pelo YouTube, foi fazendo nano degree, foi fazendo uma faculdade, um mestrado, um doutorado, não importa. E muita gente acaba, eu vou sair da faculdade, né? Que aqui no Brasil já é assim um paradigma grande, né? A faculdade, né? Sair do ensino médio e ir para a faculdade. Depois vou fazer uma pós, e às vezes quando tu pergunta para as pessoas por quê? Porque eu vou ser mais bem visto no mercado de trabalho, né? Então, assim, para TI, isso definitivamente não se aplica, tá? Tipo, acho que o cara que mais ganha dinheiro na nossa empresa lá, eu acho que ele não tem nenhum ensino médio completo, vou te dizer. Só porque, assim, o cara é um monstro, né? Ele resolve todos os problemas que a empresa tem, entendeu? Então, assim, e aí, qual é a faculdade que tu aprende a resolver todos os problemas que uma empresa tem, entendeu? Se tiver uma faculdade que te ensina isso, faça. Mas não tem, né? Não tem. A gente aprende nesse emaranhado de coisa aí que é a relação vida-trabalho, conhecimento, aplicar, focar no que tu quer aprender, no que tu quer se transformar. É basicamente isso, assim. Eu acho que o meu filho não vai fazer faculdade não, Fernando. Se essa é a pergunta, eu não vou gastar dinheiro com isso, não. Mas, assim, volto a dizer, assim como o home office, isso não se aplica para tudo. Eu acredito que muitas áreas, elas conseguem se desenvolver de uma forma, vamos dizer, não gradativa. Eu não sei como eu explico isso, mas assim, consegue ter profissionais de boa qualidade, só que sem a faculdade, sem a graduação por si só, mas assim como outras não. Eu acho que dá para citar a área da saúde, por exemplo. Eu acho muito difícil uma medicina migrar 100% para o online, né? Porque eu não gosto de falar EAD, porque já criou um preconceito gigante com EAD no Brasil, em função também do que o nosso país se tornou, né? De aceitar qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Essa geração canudo, que tem um canudo, contrata, não tem, não contrata. E virou, tipo, grau de excelência, né? E não é. Então, assim, por exemplo, um médico vai se tornar, sei lá, pediatra. Ele tem que fazer lá a graduação, depois ele tem que fazer a residência. Então, esse aí é um path que vai, e acredito que vai ter. O que pode acontecer é o quê? Algumas disciplinas fazer de forma remota, né? Então, alguns atendimentos de forma remota, né?
eu acredito na virtualização de muitos processos na nossa vida como um todo. Eu não acredito mais nesse negócio de ter uma dor, ter que sair de casa para ir para um hospital para ser atendido, sabe? Eu acho que, para mim, não vale a pena. Não é, se não for um caso extremo, se não for uma emergência, eu acho que facilmente tu vai poder ser teleatendido. E as certificações internacionais, como IBM, Cisco, Amazon, Microsoft, elas são valorizadas para o profissional lá de fora? Assim, é um carimbo, né, no teu passaporte, né, para te entrar em algumas empresas. Não dá para dizer que não, porque, mas depende muito do papel que tu vai exercer, depende muito. Ali, o que eu estava falando de TechOps, de DevOps, que é o cara que trabalha com Cloud Computing, então, assim, é muito, é muito importante tu ter um selo da AWS, né, da Amazon, que, pô, isso é da própria Azure, que é mais da Microsoft, da Google Cloud, tal, whatever. Mas agora, assim, eu vejo que tem algumas certificações que o mercado já não está mais valorizando muito, né? Até que são algumas linguagens que entraram, assim, numa decadência. Então, assim, não adianta tu vir dizer que eu sou certificado, sei lá, não vou falar de linguagem porque é, é pior que falar de futebol. Mas, assim, tem que ver muito, sabe? Eu quero ser Por exemplo, na minha profissão, eu trabalho com front-end, então, assim, não, certificação é quase nada, cara. Não quer dizer nada. A nossa certificação é assim, ó, o que tu já desenvolveu, qual foi a tua contribuição para a comunidade de open source, o que tu já fez, sabe? É meio que o teu GitHub. Ali é tua certificação, assim. E já estamos nos encaminhando aqui para o final do episódio, e você já adiantou um pouquinho lá bem na entrada do episódio, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta de maneira bem explícita. É verdade que trabalhar de casa em home office a gente pode passar o dia inteiro de pijama? Olha, eu gosto de ter uma rotina, mas se isso não influenciar na tua entrega, tu pode trabalhar pelado, cara. Bota a camisa a hora que tu quiser, a hora que tu quiser fazer alguma reunião, quiser abrir tua câmera, mas eu sinceramente, eu não acredito, assim, em grandes performances de uma pessoa que não tem um ritual de entrar e sair do trabalho, né? Pelo menos me descobri que eu funciono bem dessa maneira, né? É igual assim, levar o computador para a sala, sabe? Ah, tá passando um jogo, vou ficar ver um jogo e trabalhar. Para mim já não rola. Tem gente que consegue, que é hiper focada, que é muito sensorial, é multithread, né? Então vai bem nessas coisas. Eu não. Então depende, tudo depende. Porque pessoas, né? Pessoas não é uma constante, né? É algo que varia muito, né? Cada um. Eu, por exemplo, eu me alongo muito nas respostas. Tem pessoas que são extremamente sucintas, né? O trabalho que tu vai ter de cortar essas faixas aí tudo. Mas, enfim, cara, é isso. Depende. Não tem receita, sabe? Não tem receita. O que tem é o seguinte, um monte de dicas, um monte de boas práticas. E aí, tu vai pegando uma coisinha, aplica, pega outra, aplica, isso funcionou, isso não funcionou. E aí, tu vai lapidando, né? E para a gente fechar o episódio, André, nós estamos aí então no mundo pós-pandemia, em que o profissional em home office com certeza será uma realidade, em que o mercado de tecnologia para profissionais que saibam programar ou pelo menos usar a tecnologia adequadamente também é outra realidade. Então, para fechar, André, qual a dica, qual o conselho que você deixa para os pais, deixa para professores que estão nos ouvindo também, e até mesmo para alunos, né, que estão hoje no ensino básico, aí, talvez fechando o ensino médio, para que o que eles precisam fazer para eles irem para o mercado internacional em home office? Você já falou da língua inglesa, você já falou ali da questão de ter um portfólio, talvez o portfólio ser muito mais importante do que a mesma formação. Mas qual conselho você deixaria para esse jovem, para esse pai, para esse professor, pensando nesse mundo pós-pandemia? Eu vou dividir em duas respostas, porque eu me empolgo nesse assunto. Uma pro pai, que quer dar um norte pro filho, que está se formando e tal, e outra pro pai que está querendo se reinventar. Eu digo que profissionalmente a gente tem encarnações, né? Que está querendo reencarnar profissionalmente, né? Então, assim, pro cara que está querendo uma carreira internacional, eu diria investir em networking,
pra caramba, porque quando tu vem indicado por alguém, tudo muda, tu já entra pela porta da frente, porque gente boa normalmente gente boa indica gente boa, né? E as empresas estão tendo muito problema com o home office. Tem muita gente que desliga o computador amanhã e nunca mais entra, principalmente nossa área. Então é um desafio, né? A empresa lá, ela já viu que o trabalho à distância, o trabalho remoto, ele funciona, mas com certas pessoas, né? Então exige um nível de comprometimento muito grande, né? Então, assim, se tu acerta as pessoas, o trabalho fica muito efetivo. Ponto. Eu acho que assim, networking e outra coisa. Estrangeiro não contrata júnior. Eles não contratam gente que tá iniciando. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, pô, André, eu tava querendo entrar na empresa XYZ e dificilmente um americano, seja lá quem for, de fora, eu digo o americano porque é mais próximo da minha realidade, eles vão contratar uma pessoa júnior, assim, que eu quero dizer que tem skills básicas, ela não contrata. Então, o que é interessante? Pegar um estágio no Brasil, pegar focado, né, onde tu quer chegar. Pegar uma vaga assim bem inicial, vai aprendendo, vai tocando o aprendizado da língua em paralelo e aí por aí vai. Então tá. Assim como eles não contratam os top, né? Não, ele quer um cara que já vai entrar na empresa e já vai gerar amanhã já resultado para ele. É isso que ele não tá afim de pegar um cara e ensinar, óbvio. Isso é a regra. A gente sabe que tem as exceções. Aí tá, o outro detalhe, o pai que tá querendo dar um norte aí pro filho e tal. A primeira coisa é aceitar que o mundo mudou, aceitar que é um novo mercado, é um novo normal, é tudo novo, né? E a maioria das pessoas não sabem o que vai ser isso, né? E assim como, tipo, eu também não sei, mas o que eu sei é que mudou e o que passou, passou e não volta mais, né? Então, esquece. Então, vamos olhar para esse novo mundo que está vindo, para as novas profissões que estão surgindo, né, que tem toda hora aí um monte de coisa na nossa frente surgindo e a gente, às vezes, por não olhar isso de forma clínica, a gente deixa passar. Né? Quando que tu imaginou que um blogger, um youtuber, na verdade, ia ser um dos caras que mais geram renda no Brasil? Né? Então, assim, é uma nova profissão. Mas youtuber é uma nova profissão. Né? Um monte de gente da área de TI está indo trabalhar fora do Brasil. Um monte de gente de tudo quanto é área está se reajustando. Então, assim, isso é coisas que são insights que o mundo vai jogando pra gente. Está acontecendo, né? Então, assim, o pai que quer já botar o filho nesse lado, é língua, escolher uma profissão que ela é multi-country, tipo, multi-país, que, por exemplo, assim, eu tenho amigos que estão loucos para sair do Brasil, mas eles fizeram direito. Isso complica um pouquinho, né? Não que tu não vá ser um advogado, seja lá o que for fora, mas, poxa, quando tu faz uma faculdade assim focada no Brasil, que é o caso tipo do direito, né, que está focado na nossa lei, fica difícil de tu meio que assim validar a tua competência fora. Então, assim, Fernando, eu acho que basicamente é isso. Então é isso, André. Agradeço a tua disponibilidade. É importante trazer essas dicas, trazer essa experiência de quem já está trabalhando nesse novo normal antes de ser discutido, né? O home office hoje é uma tendência, mas na verdade já é uma realidade para muita gente, inclusive para ti, né, André? Então é importante trazer essa visão de quem está no dia a dia e também deixar claro, né? Fazer essas escolhas corretas, investir na língua, investir nessa capacidade, nas skills, né? Você já citou elas bastante aí durante o nosso episódio. Então, provavelmente vamos tentar trazer também um episódio para falar sobre as skills aí deste novo profissional pós-pandemia. Na verdade, tentar não, né? A gente já tem programado, já temos até um convidado confirmado que vai vir falar sobre criatividade, reinvenção, resiliência. Já está na lista aí. Isso é bom, velho. Essas soft skills, elas são muito importantes. São os comportamentais, porque, né? Exatamente. Porque, assim, as empresas cada vez mais, elas estão optando por pessoas que não sejam extremamente talentosas, mas pessoas que saibam viver em grupo, que saibam ser, assim, um team member, do que, sabe, aqueles rockstars, assim, que chegam e
sai todo mundo de perto, porque fica difícil, né? Quero agradecer também a você, ouvinte, pelo download deste episódio e também por compartilhar com seus amigos. Tenho certeza que você conhece alguém que tem um filho, ou talvez você mesmo tem parentes e sobrinhos que também precisem ouvir esse episódio, até quem sabe para colocar aquela pulguinha atrás da orelha para buscar uma profissão, um emprego internacional em home office. Trabalhar, como o André mesmo já disse, né? Viajando o mundo e trabalhando, fazendo as entregas normalmente e estar aproveitando a vida e mesmo assim trabalhando e gerando recursos. Tem um outro ponto que nós vamos também fazer um episódio, André, falando de emprego versus trabalho, que essa é uma outra tendência, né, que a gente vê aí nesse mundo pós-pandemia, cada vez menos emprego e cada vez mais trabalho. E as pessoas hoje trabalham pensando no pós-emprego. Então a gente também precisa começar a preparar e começar a ficar atento para o pós-trabalho, né? Parece simples, parece que é a mesma coisa, mas tem um fundo conceitual aí muito diferente e pode fazer com que pessoas se deem muito bem lá na velhice ou outros passem necessidades. Um grande abraço a você, ouvinte, a você, André, aí, pelo seu tempo. Convido também para visitar o blog fernandopitti.com.br, assinar o nosso feed e deixar seus comentários. Um grande abraço e até a próxima semana.